Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 19. As crianças que quiserem ir lá para o ministério, tem algum imãzinho aí, Orlando? Não, né? Tem nada não, pode deixar. Obrigado. Atos, capítulo 19. Nós vamos ler os versos 21 e 22, que tratam de planos para o futuro. Planos para o futuro. Paulo está em Éfeso. Éfeso é a cidade onde ele investiu mais tempo do que em qualquer outra cidade nas suas 3 viagens missionárias. E como temos visto já nesses estudos, acompanhando Paulo em Éfeso, havia uma razão de ser. Éfeso se tornou para Paulo uma espécie de quartel-general de operação para toda a Ásia Menor. Nós estamos bem no miolo, bem no meio do capítulo, que Deus permitindo, nós concluiremos semana que vem. Atos 19, de 21 a 22. Depois disso, Paulo se sentiu impelido pelo Espírito a passar pela Macedônia. Era uma região, obviamente, da Europa. Em seguida, a região da Acaia, outra região da Europa. Macedônia inclui Filipos, Tessalônica, Bereia. Acaia inclui Corinto. Então ele se sentiu impelido pelo Espírito a passar por essas 2 regiões da Europa, saindo da Ásia Menor, onde ele estava, em Éfeso, passar na Macedônia, Acaia, antes de ir para Jerusalém. E de Jerusalém ele queria ir para Roma, disse Paulo. O que ele fez? Antes de sair de Éfeso, para poder passar na Macedônia, na Acaia, ir para Jerusalém, e de Jerusalém ir para Roma, o que ele fez? Ele enviou adiante dele, a Macedônia, 2 assistentes, Timóteo e Erasto. Esses 2, Timóteo e Erasto, ficariam preparando o terreno nesses lugares por onde Paulo desejava passar. Tendo enviado Timóteo e Erasto, Paulo permaneceu um pouco mais na província da Ásia, ou seja, ele permaneceu um pouco mais em Éfeso. Termina aqui a leitura da palavra de Deus. Um dos propósitos de Lucas, autor deste livro, um dos propósitos dele é apologético. Um dos propósitos de Lucas é a defesa do Evangelho de Cristo. Quando ele, orientado por Paulo, como diz a tradição, inspirado pelo Espírito, quando Lucas quis fazer um registro histórico do avanço do Evangelho, ele não apenas quis fazer um registro histórico dos primórdios do cristianismo. E ele tinha, obviamente, para fazer esse registro histórico, motivação evangelística, motivação pastoral. Ele queria mostrar como a grande comissão de Jesus estava sendo cumprida. E é impressionante, porque a grande comissão de Jesus, ela não é cumprida fora do contexto de igrejas locais. Você não vê os apóstolos plantando discípulos soltos no mundo. Não, muito pelo contrário, discípulos estão em igrejas. Igrejas são compostas de discípulos. Igrejas são o fruto natural da grande comissão de Jesus.
Ele tinha essa motivação evangelística, pastoral, fazer esse registro histórico. Mas Lucas, desejou também demonstrar, veja só, que o cristianismo era uma religião lícita. Lucas queria mostrar que o cristianismo, de fato, era o verdadeiro judaísmo. Argumentou assim Paulo Anglada no seu excelente comentário de Atos. De fato, percebe-se no relato de Atos dos Apóstolos a intenção de se demonstrar que o Império Romano não precisava temer a religião cristã, porque a religião cristã não se tratava de um movimento político subversivo. O cristianismo se tratava, sim, de um movimento religioso, que almejava a salvação dos perdidos e a promoção do reino espiritual de Cristo, mediante o anúncio do Evangelho, em cumprimento à grande comissão de Jesus Cristo. Foi por isso que Lucas registrou vários acontecimentos, nos quais, veja bem, os próprios oficiais romanos e outras autoridades civis se mostraram simpáticos ou favoráveis aos cristãos, apesar do confronto do evangelho com as culturas locais e a idolatria onde o evangelho foi anunciado com poder e graça. A parte final do capítulo 19 de Atos 19, de 21 a 41, narra um desses episódios em que oficiais romanos, autoridades civis, vão se demonstrar favoráveis ao cristianismo. Lucas, coloque isso aí no fundinho da sua cabeça enquanto você lê Atos. Lucas quer mostrar, além do avanço do Evangelho, Lucas quer mostrar que o cristianismo é uma religião lícita, posto que o cristianismo não é um movimento político revolucionário, como se estava dizendo que era. E quem dizia isso eram os próprios judeus. A parte final deste capítulo 19 vai nos colocar Lucas deixando claro o reconhecimento por parte das autoridades de Éfeso de que Paulo e os seguidores de Paulo não foram responsáveis pelo tumulto ocorrido na cidade. Tumulto que será narrado. O responsável pelo tumulto foi um homem chamado Demétrio e os seus colegas artesãos. Está registrado em Atos 19, 23 e 24 e também no verso 38. Demétrio e os seus colegas artesãos, fabricantes de souvenirs relacionados ao culto à deusa Diana, eles estavam perdendo negócios, eles temiam que seus negócios fossem afetados pelo avanço do evangelho na região, verso 25 a 27, e por isso ele fez questão de dizer que o cristianismo pregado por Paulo era uma revolução contra César, contra a cidade e contra o comércio. Mas Lucas está mostrando para nós, porque no final das contas as autoridades vão ficar do lado de Paulo. Lucas está dizendo, veja, o cristianismo é uma religião lícita. Porque a função, e que lição há para nós nos dias em que a gente está vivendo, diga-se de passagem. O cristianismo não é um movimento político revolucionário, seja de direita, seja de esquerda. A grande revolução que o cristianismo causa é quando se cumpre a grande comissão, é quando você vai ganhando um a um para Cristo e discipulando, e essas pessoas vão abandonando seus ídolos, suas visões de mundo distorcidas, e aí sim a sociedade vai sendo transformada de dentro para fora. Essa é a revolução do cristianismo.
não é outra. E como a igreja errou e ainda está errando nos últimos tempos, por não perceber isso. O relato de Lucas sobre o ministério de Paulo em Éfeso, veja, essa é a terceira viagem missionária de Paulo, esse relato focaliza 3 acontecimentos principais. A gente já estudou os 2 primeiros. Capítulo 19, de 1 a 7, olha aí para a sua Bíblia e veja. 19, de 1 a 7, trata do encontro de Paulo com os discípulos de Éfeso. Aqueles que se diziam discípulos, crentes, mas ainda não eram convertidos. Tinham sido batizados apenas no batismo de João, mas não tinham recebido o Espírito. Não eram regenerados. Não tinham nascido de novo. Paulo trata desses 12 homens e combate assim o primeiro grande perigo do cristianismo, que é uma igreja cheia de discípulos que não são discípulos. Cheia de gente que se diz crente, não regenerada, não guiada pelo Espírito. Depois do verso 8 ao 20, que também já estudamos, a gente vê o triunfo da pregação do Evangelho. E esse triunfo da pregação do Evangelho por parte de Paulo vem atestado pelos milagres extraordinários que ocorreram na cidade. E seguido da reação de judeus exorcistas frustrados na tentativa de utilizar o nome de Jesus nas suas atividades lucrativas. Nada novo debaixo do sol. Vimos isso do verso 8 ao 20. Chega então o nosso texto, a partir do verso 21, até o final do capítulo, no verso 41, vai narrar o alvoroço causado pelos artesãos locais, os fabricantes de ídolos, de miniatura de deuses e santos, por causa da ameaça que o Evangelho representava aos seus negócios tão prósperos, porque eles exploravam comercialmente o culto à deusa Diana. E eles fabricavam imagens da deusa Diana e outras coisas mais. E essas pessoas agora em Éfeso, se convertendo a Cristo, parariam de comprar estátuas de deusa Diana. Eles ficaram revoltados. Pois bem, nesta terceira parte, que é o nosso texto, de 21 a 41, há um pequeno relato, um parênteses, por assim dizer. E este parênteses, geralmente, infelizmente, ele passa desapercebido pelo leitor. O parênteses são os versos 21 e 22, que lemos no início. Este parêntese desapercebido por nós, nos confidencia os planos íntimos de Paulo para o futuro. E nos ensinam sobre como nós devemos traçar planos para o futuro. Olha o verso 21, depois disso, depois de tratar da questão do nominalismo, versos de 1 a 7, depois de tratar do triunfo do Evangelho, milagres, etc., depois disso, Paulo se sentiu impelido pelo Espírito a passar pela Macedônia e Acaia antes de ir a Jerusalém, e de lá, disse ele, devo prosseguir para Roma. Então Paulo enviou adiante dele para Macedônia 2 assistentes muito queridos para ele, Timóteo e um homem chamado Erasto, e Paulo mesmo permaneceu um pouco mais ali em Éfeso, na província da Ásia. Então veja, esse plano, essa ação de Paulo, estão inseridos entre meio a 3 episódios que geralmente ofuscam o que a gente acabou de ler. Primeiro episódio, a ameaça que o Evangelho representa para o negócio idólatra dos artesãos de Éfeso, descrita nos versos 23 a 27. Segundo, o relato do alvoroço causado por esses artesãos na cidade, registrado nos versículos 28 a 34.
e a intervenção da autoridade local, inocentando Paulo e os crentes. Lucas quer que você enxergue, o cristianismo não é um movimento revolucionário, tanto que foi inocentado. Detalhado isto está nos versos 35 a 41. Pois bem, o relato que trata dos planos futuros de Paulo, os versículos 21 e 22, são ofuscados por esses três grandes acontecimentos. Porque de fato, é como se Lucas colocasse en passant algo que você teria que pensar depois, mas é como se ele estivesse dizendo, olha, Paulo fez planos, mas antes disso, preste atenção no que vai acontecer em Éfeso, para culminar nos versos 35 a 41, quando de fato as autoridades locais em Éfeso vão absolver o cristianismo e Paulo, porque eles vão entender que de fato se trata de um movimento religioso. E Lucas vai dizer, é para você entender, crente, que a única maneira de o cristianismo ser de fato revolucionário é não se metendo em política. É sendo político sem ser politiqueiro. É fazendo discípulos. É levantando homens e mulheres crentes, discípulos de verdade, que quando estiverem diante das urnas, saberão fazer escolhas. Saberão identificar seus candidatos. Homens e mulheres verdadeiramente discipulados, que saberão fazer as legislaturas, cumprir o juízo, executar no cargo público. É assim que o cristianismo faz diferença, gente. Não é cristianizando uma nação e simplesmente dizendo, a gente tem que ter um cristão lá, mas cristão de que tipo? Cristão que ora agradecendo por propina? Cristão que se preocupa em promover a sua denominação? Que tipo de evangelho é esse? Cristão que fala com ódio de quem o persegue? Quando Jesus mandou a gente orar por eles, dar água para eles, e cristão falando com ódio dos perseguidores, quando na verdade deveria estar orando por eles. Você tem noção do que está acontecendo? O cristianismo só será revolucionário, meu povo, na medida em que ele for a encarnação da grande comissão. Na medida em que você entender que onde você está, você tem que tirar tempo para sentar com quem não é crente, abrir o evangelho com essa pessoa, ler a Bíblia, pregar, evangelizar, discipular, modelar o cristianismo para ela. E vamos ser honestos, igreja, nós estamos longe disso. Vamos ser honestos. Nós somos no papel 400 membros, 400 e pouco. Se a gente de fato cumprisse a grande comissão de Jesus, em um ano a gente teria pelo menos o dobro da membresia, porque um ganharia mais um. Ou não? Eu sei que em última instância a salvação pertence ao Senhor, eu sei que em última instância é Deus quem convence. É Deus quem salva. Eu conheço a história das missões, eu conheço a história dos grandes homens que ficaram no campo missionário anos sem ver um convertido sequer. Eu sei disso. Entretanto, o fato, por exemplo, de que este ano, ao que tudo indica, nós batizaremos apenas 5 ou 7 até agora, é um atestado de que nós estamos fracassando no cumprimento da grande comissão. 400 batizando 7 é fracasso. A gente tem que pôr a boca no pó
e falar: Deus, onde eu estou errando por não conseguir ganhar alguém para Jesus? Onde eu estou errando? Por que eu não estou tirando tempo para sentar com uma amiga descrente, um amigo descrente, com o Evangelho de Marcos aberto, ler para ele, ler a Bíblia? Não é, eu não sei evangelizar, mas você sabe ler. Ou não? Lê Marcos com alguém, meia hora, uma vez por semana, uma hora, uma vez por semana, orar com essa pessoa. É assim que o cristianismo faz revolução. Não é mandando WhatsApp com ódio do que está acontecendo no mundo, porque de fato é nojento o que está acontecendo na política. Ninguém nega isso. Mas a maneira de mudarmos isso é ganhando pessoas para Cristo de verdade. Nesta manhã eu não estou desabafando. Eu estou procurando ser, de algum modo, profético. CIB em Goiânia, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós não podemos, sendo 400 membros, batizar 7 num ano. Está errado. A gente precisa ganhar pessoas para Jesus. Você precisa sair deste culto, no mínimo, com 1, 2 nomes, dizendo: Deus, eu quero ganhar essas pessoas nos próximos X meses. E eu tenho medo, eu não sei como começar, eu não sei como falar, mas o pastor disse que basta eu abrir Marcos, ler Marcos com alguém, é o que eu vou fazer, e na medida que perguntas forem surgindo, o Senhor vai me ajudar a dar respostas. Faça isso, crente. E você vai ver Goiânia, de fato, o Brasil e o mundo ser revolucionado. Porque quando se cumpre fiel e cabalmente a grande comissão de Jesus, não há nada mais revolucionário do que crentes e igrejas fazendo discípulos, plantando e fortalecendo igrejas pelo evangelho puro e simples de Jesus. Isso sim, inevitavelmente, deixará o mundo absolutamente perturbado, posto que resgatará pecadores do caminho da perdição, e isso confrontará os ídolos de todas as épocas, e deixará o incrédulo, o diabo e o mundo irados. Mas a gente não pode deixar o mundo irado porque a gente defende A, B ou C. Lembra dos primeiros cristãos? Quando você lê todos os pais apologetas, você descobre que é o seguinte: quando se perguntava para os primeiros perseguidores de crentes, por que você tem raiva dos crentes? Sabe qual era a resposta deles? Não sei. Porque no fundo eles são gente boa. Eles dão à luz e não jogam os filhos fora. Pelo contrário, acolhe filhos sem pais e sem lar. São respeitosos com as autoridades, que metiam a bota na boca deles. Metia o bico da botina na boca dos cristãos do primeiro século. Metia a botina na boca dos crentes. E eles eram respeitosos. Não sei por que eu tenho raiva de crente. Mas hoje, se você perguntar a um incrédulo por que eles têm raiva de crentes, eles vão saber te dizer. E é aí que está o nosso problema. Vamos ser revolucionários, igreja. Mas vivendo o espírito do Evangelho de Cristo e cumprindo a grande comissão. Você vai fazer mais efeito se você postar menos no Instagram, mandar menos WhatsApp e gastar mais tempo durante a semana sentando com 1 ou 2 lendo o Evangelho de Marcos. De volta para o texto. Foi só uma profecia.
Agora, antes de narrar o tumulto promovido em Éfeso, pelos artesãos locais contra Paulo e seus colaboradores no Evangelho, Lucas tomou cuidado, como eu já disse, de esclarecer as circunstâncias desses acontecimentos, mencionando para nós os planos para quando partisse de Éfeso. Os planos de Paulo. E não só os planos, as providências que ele tomou antes mesmo de deixar Éfeso. Leia de novo comigo o texto. Atos 19, 21. Depois disso, Paulo se sentiu, ouça, porque eu vou te mostrar por que Lucas está dizendo tudo isso. Paulo se sentiu impelido pelo Espírito a passar pela Macedônia e a Acaia antes de ir a Jerusalém. De onde está vindo toda essa ideia de deixar Éfeso? Do Espírito. E de lá eu devo, da Macedônia, da Acaia, indo para Jerusalém, de Jerusalém eu devo prosseguir para Roma. De onde está vindo esse desejo? Do Espírito. Mas antes ele envia diante dele 2 assistentes, lá na Macedônia, lá para a Macedônia, Timóteo, Erasto, e ele fica um pouco mais em Éfeso, na Ásia. Quanto tempo Paulo permaneceu na Ásia Menor? Quanto tempo Paulo ficou em Éfeso? A gente sabe pelo testemunho dele próprio, em Atos 20, 31, veja lá. Em Atos 20, 31, quando ele está falando aos presbíteros de Éfeso, Paulo mesmo atesta que ele ministrou em Éfeso por um período de 3 anos. Faça as contas agora, presta atenção. 3 anos. Paulo ficou em Éfeso 3 anos. Vamos fazer matemática agora. Volta para o capítulo 19. Nos primeiros 3 meses desses 3 anos, Paulo ficou pregando na sinagoga. Atos 19, versículo 8. Depois, ele incomodou muito os da sinagoga, porque, de novo, ele não estava fazendo política, ele estava pregando Cristo. Ele estava pregando um certo caminho a ser seguido, e aí esses judeus ficaram com raiva da mensagem dele a respeito do caminho do discipulado. Eles não ficaram com raiva dele por causa das visões políticas dele. Coloque isso na sua cabeça, crente. Eles ficaram com raiva dele por causa do caminho. O que significa ser crente? As coisas para as quais você vai ter que aprender a dizer não e a dizer sim. Esse é o caminho. 3 meses foi o bastante para os judeus ficarem irados, falar mal dele, cancelar ele no Instagram, mandou ele embora, e ele sai de lá e ele vai para a escola de Tirano, versículo 10, e ele fica 2 anos na escola de Tirano. 2 anos mais 3 meses, dá 2 anos e 3 meses. Está faltando 9 meses na conta. Esses 9 meses restantes são os meses em que ele fica, segundo o verso 21 de Atos 19, sendo tratado pelo Espírito, o Espírito dizendo, impelindo ele, Paulo, chegou o momento de você preparar tudo aqui, fechar as malas e partir. 9 meses de maturação de planos. Mandou Erasto, mandou Timóteo para Macedônia, para Acaia, na frente dele, e ele continua lá, fechando as malas, concluindo questões, pagando as contas nas vendas. Comprava fiado, depois pagava, estou brincando, mas é bom você saber disso. Quando Deus te tira de um lugar, te manda para outro, você paga as contas. Estou cansado de ouvir história de crente com nome sujo na praça. Já contei a história para vocês do William Barclay, o dono da editora Peso, o velhinho falecido, foi ovelha do Lloyd Jones, foi mandado para o Brasil para abrir uma editora e abriu a editora Pes.
Eu pastoreava em Campinas, São Paulo, e fui para São Paulo. Na época ainda não tinha Pix, não tinha essas coisas, era só cheque ou dinheiro. E eu cheguei lá, tinha ganhado uma oferta para comprar livro, e comprei, peguei aquele monte de livros, sentei na frente dele, bonzinho que era, William Barclay ele chamava. Aí peguei o talão de cheque do Itaú, e ele falou assim: pastor, eu não pode receber cheque. Eu falei: ô pastor, desculpa, mas eu não saquei. Mas fique tranquilo, eu sou pastor, isso aqui não volta não. Aí ele: só um momento, por favor. Abriu uma gaveta, um patuá assim de cheque. Esse cheque aqui é só de pastor. Cheque devolvido. Esse aqui, menor, é só de obreiro. Obreiro, pastor, cheque devolvido. Entendi, meu irmão, desculpa. Desci, fui no caixa eletrônico, lá no centro de São Paulo, aquela baderna, saquei o dinheiro, pus no bolso, comprei e levei os livros. Que tristeza isso. Paulo está fechando as contas, Paulo está arrumando tudo, Paulo está fechando as malas, 9 meses orando, pensando. Esse plano de Paulo, de deixar Éfeso, ele começou a ser cotejado por causa do sucesso já obtido em Éfeso e região. Como é que a gente sabe disso? Olha a primeira palavra do verso 20. Assim, ou seja, após 2 anos e 3 meses de trabalho, 3 meses na sinagoga, 2 anos na escola de Tirano, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente em Éfeso e teve efeito poderoso lá em Éfeso e de Éfeso para toda a Ásia Menor, como a gente já estudou. Em face desses 2 anos e 3 meses de muito sucesso, de muitos frutos, veja, não é que eles tinham finalmente eleito um vereador cristão, é que eles tinham plantado igrejas, essa era a medida. Em face disso, o apóstolo avaliou que já era hora de retornar a Jerusalém e de Jerusalém ir para Roma. Em face do progresso do Evangelho. E ele planejava visitar as igrejas da Macedônia e da Acaia, plantadas na sua segunda viagem missionária. A expressão que Lucas escolheu para dizer, Paulo se sentiu impelido pelo Espírito, versículo 21. João Calvino, quando lê essa expressão, Paulo se sentiu impelido pelo Espírito. João Calvino diz que Paulo, ou Lucas, quando escreve isso, Lucas tem a intenção de indicar para nós que Paulo pretendia fazer essa viagem pelo instinto, pelo impulso do Espírito. Calvino diz que Lucas quer que a gente saiba que a vida inteira de Paulo era planejada conforme a vontade de Deus. O Espírito é quem sempre o impelia. E aqui, gente, a gente já pode fazer a primeira boa aplicação para a nossa vida, no que tange aos nossos planos futuros. Veja, Atos 19, 21, a decisão de Paulo foi direcionada pelo Espírito Santo. Mas com base em evidências quantificáveis, palpáveis, e ao longo de um período de 9 meses, pelo menos, de pensamento. Em outras palavras, em face do triunfo do Evangelho em Éfeso, e de Éfeso para toda a Ásia Menor, Paulo, veja o quanto já se conquistou em Éfeso, veja o quanto já se conquistou em toda a Ásia Menor.
provavelmente todas aquelas 7 igrejas da Ásia que são mencionadas no Apocalipse, fruto desse tempo, 2 anos e 3 meses de Paulo em Éfeso, se não ele plantando diretamente alguma daquelas igrejas, treinando os obreiros e os pastores daquelas igrejas e outras mais. O Espírito faz Paulo olhar e ver isso, e diz: Paulo, agora erga os olhos para outras searas. É o Espírito de Deus e evidências quantificáveis, palpáveis. Deixa eu te dar 2 aplicações. Primeira, Paulo está ensinando para a gente que não se deixa as coisas inacabadas ao longo do caminho, crente. Paulo não ia deixar as coisas inacabadas em Éfeso. Não se deixa as coisas inacabadas ao longo do caminho, senão quando Deus mesmo, inequivocadamente, muda-nos de lugar. Se não for Deus mesmo, inequivocadamente te mudando de lugar, você não tem o direito de deixar as coisas pela metade. Isso não é cristão. E a nossa geração é uma geração que adora deixar as coisas inacabadas. Paulo ficou 3 anos em Éfeso. 2 anos e 3 meses destes 3 anos trabalhando duro, 9 meses sendo maturado pelo Espírito de Deus em face de evidências. Agora eu consigo deixar um aqui em Éfeso, agora eu consigo mandar outro para lá, as igrejas de tal e tal lugar já têm seus obreiros, e ele fala, parece que, segundo o máximo que eu consigo enxergar, e o mínimo que eu consigo enxergar e perceber, ao meu ver, parece que está certo, eu sinto que é o Espírito me impelindo agora a voltar na Macedônia, a voltar na Acaia, ir lá em Jerusalém, prestar relatório, fazer algumas coisinhas lá, de lá ir para Roma. A primeira coisa que você tem que aprender, quando Deus te chama para algo, na maioria das vezes, Ele não te chama para você deixar inacabado. Portanto, não comece aquilo que você não tem certeza que é de Deus. Porque se você começar, as chances são de que você tem que terminar. Eu sei que uns plantam, Paulo mesmo vai dizer isso, outros regam, outros colhem, eu sei disso. Mas mesmo no ciclo da semeadura, tem um ciclo em si, sabia disso? Cada ciclo tem um ciclo em si. Você começa, desenvolve e termina o ciclo 1. Começa, desenvolve e termina o ciclo 2. Você não deixa ali plantado sem alguém que vai pelo menos regar para poder colher. Entendeu? A gente não começa as coisas e as deixa inacabadas. Esse talvez seja um dos grandes pecados desta geração. Uma geração de pessoas sedentas por novidade e que tão logo começa alguma coisa, abandona, porque a novidade é igual mascar chiclete, você começa a mascar e o açúcar acaba, aí você quer outro. Uma geração que não sabe encontrar prazer a longo prazo. Uma geração imediatista. Uma geração que não sabe ficar 3 meses, ser expulso do lugar e não fazer biquinho. Quer saber? Então eu vou embora. Não, aluga do próprio bolso. Fica 2 anos na escola de tirano. Levando pancada. Aí Paulo escreve aos Coríntios dizendo, uma porta grande e oportuna se abriu para mim enquanto eu estou aqui em Éfeso, porque a primeira carta aos Coríntios ele escreve de Éfeso. Porta grande e oportuna, mas os adversários são muitos. Capítulo 16 de 1 Coríntios. Paulo não abandona. Como nós devemos aprender com Paulo? A graça de Deus,
que nos sustenta para nós não deixarmos as coisas inacabadas ao longo do caminho. Segunda aplicação, o Espírito Santo não age aleatoriamente. Ou seja, ele não age sem nexo ou sem sentido. Sim, eu sei que o Espírito realmente sopra onde quer. João 3:8. Mas isso significa que ele é livre e soberano. Não significa qualquer outra coisa. Não significa que soprar onde quer é sinônimo de desconexão, de falta de sentido. Não, soprar onde quer é sinônimo de soberania. O Espírito não age aleatoriamente, ele não age desordenadamente. Veja o caso de Paulo. O Espírito demonstrou a Paulo e a Lucas que em face do triunfo do Evangelho em Éfeso e região, versículo 20, Atos 19:20, em face desse triunfo, aí sim havia chegado o momento de se preparar para a nova etapa da missão, verso 21 e 22. Primeira aplicação é, não deixe as coisas inacabadas. Segunda aplicação é, tenha com que medir. Construa uma história, construa um legado mínimo. Eu cheguei, eu fiz, eu aprendi, eu cresci nisso, eu contribuí com aquilo. Crie uma história. Crie uma história. Eu cito o meu exemplo de vida, não porque eu seja perfeito, eu estou longe de ser perfeito, mas eu louvo a Deus porque eu consigo olhar para a minha história de vida e ver Deus fazendo coerência. Eu me converto aos 20 anos, sou batizado nesta igreja, enviado para o seminário por esta igreja, mestrado por essa igreja me envia para o meu primeiro ministério em Campinas, lá eu fico 13 anos em São Paulo, pastoreio, enquanto eu estou lá no meio de um turbilhão, uma igreja no Rio de Janeiro me convida com uma proposta salarial fenomenal, benefícios, e eu entendendo que não era hora de deixar, porque havia um ciclo sendo desenhado comigo ali, e não era hora de eu sair, e seria um momento perfeito humanamente falando. E lá eu fico. E quando enfim começa a caminhar para concluir um ciclo, ou o meu terceiro ciclo lá, porque quando um pastor começa numa igreja, o primeiro ciclo dele é estabelecimento. Ele não chega fazendo mudança, ele se estabelece, ele ama, ele é amado primeiro. Isso leva uns 5 anos. Depois dos primeiros desafios, você conclui. Eu terminei o terceiro ciclo lá. E é coincidindo com o final do terceiro ciclo, eu já vendo as coisas encaminhadas, que surge o contato da CIB através do Joaquim Ferro. E minha esposa já vinha orando há 1 ano. As coisas se encaixam e eu venho para cá. Porta aberta para mim aqui, que um dia daqui saiu e nunca queimou com a igreja. Porta aberta em Campinas, de onde eu saí para vir para cá, tanto que este ano eu vou ter o prazer, o privilégio de pregar no aniversário da ex-igreja que eu pastoreei. Em dezembro eu estarei lá. Ciclos, portas que se fecham como devem ser fechadas. Eu jamais saí de algum lugar dizendo, eu nunca mais ponho o pé naquele lugar. Crente não faz isso. Crente desenha ou entende os ciclos de Deus e os completa. É isso que Paulo está ensinando para a gente. Como esta geração jovem precisa aprender com isso. Estabilidade, rotina. É o que Paulo está fazendo. São nessas coisas que estão as maravilhas de Deus. E se você lê a literatura, eu terminei de ler ontem, O Príncipe Cáspia, das Crônicas de Nárnia,
Para mim, até agora, é o melhor livro da série. Sinceramente. E Lúcia, andando pelo bosque, tentando ver os sinais de Aslan, que é a imagem de Cristo no livro. E ela olha para as coisas simples e comuns. Ela está em busca de encontrar as árvores dançantes. Nas coisas simples e comuns é que você vai ver o movimento de Deus. Ponha isso na sua cabeça. Não é no brilho entorpecedor das imagens. São nas coisas simples e comuns. Tanto que o Senhor mesmo é quem diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Através das coisas simples. O seu dia a dia, você encontra beleza, a beleza divina no seu dia a dia, no meio das coisas do seu dia a dia. É o que Paulo está ensinando a gente a fazer. 3 anos numa mesma cidade, com começo, meio e fim. Você consegue dizer isso sobre a sua vida? Talvez você não seja capaz ainda de dizer: eu não tenho um histórico assim na minha vida. Será que não chegou a hora de você crescer, seja qual for a sua idade, e você dizer: Deus, eu vou começar a escrever uma história de começo, meio e fim. Primeiro, me mostre como começar. Segundo, me dê a condição de fazer. E dia a dia, a dia, a dia, você de novo nos pés do Senhor, buscando o começo, o meio e o fim. Paulo entendeu que era a hora de fechar o ciclo. Qual era a próxima etapa da missão? Veja comigo o texto. Qual era a próxima etapa da missão? Em primeiro lugar, Paulo planejava fortalecer igrejas já plantadas. E aqui você começa a perceber o que era estratégico para Paulo em cumprimento de grande comissão. Estratégico para Paulo eram igrejas. Primeira coisa que você precisa na sua vida, você está pensando em prestar vestibular, em trabalhar, promoção. A primeira coisa que você precisa encontrar é uma igreja saudável. Se não tem, arrume um jeito de plantar, ou pense bem se você está pronta ou pronto para ir para um lugar desse, onde não há uma igreja, onde você pode plantar a sua vida. Eu já vivi o bastante para ver pessoas ganhando o mundo com seus diplomas e perdendo a alma. Igreja não salva, mas estar em igreja é o que fazem os salvos. Paulo planejava fortalecer igrejas já plantadas. Olha o verso 21. Depois disso, Paulo se sentiu impelido pelo Espírito a passar pela Macedônia, pela Acaia. Ora, gente, ele já estivera nessas regiões cerca de 2 anos e meio atrás. Antes de se estabelecer em Éfeso, ele já estivera lá. Olha o texto, Atos 18, 23. Antes dele chegar em Éfeso, 2 anos e meio mais ou menos atrás. Atos 18, 23. Depois de passar algum tempo ali em Cesareia, Jerusalém, Antioquia da Síria, depois de passar algum tempo ali, Paulo voltou pela Galácia, pela Frígia, visitando e fortalecendo todos os discípulos. Pois bem, Paulo planejou repetir o feito. Ele já havia plantado as igrejas em Filipos,
Em Bereia, em Tessalônica, em Corinto, ele já tinha plantado essas igrejas, mas para ele não bastava batizar o sujeito, como a maioria dos batistas pensam. A maioria dos batistas acha que basta você ganhar alguém, deitar ele aqui no batistério e acabou, terminou sua missão. Não! A missão é fazer discípulos, não é batizar gente. A missão é fazer discípulos, não é batizar gente. A missão é fazer discípulos, não é batizar gente. Qual é a diferença? É possível batizar sem discipular. E é isto que mais se acha em hall de membros de igrejas batistas. Hoje, se a gente abrisse a possibilidade de batizar nossas crianças, eu duvido se nós não batizaríamos este ano, pelo menos você modesto, 20 das nossas crianças. Mas elas estão prontas. Por mais que se declarem cristãs, por mais que se declarem convertidas, será mesmo que elas estão prontas? Será mesmo que foi real essa conversão? Batizar é parte do discipulado. Batizar não é o discipulado todo. Paulo batizou, Paulo fundou a igreja, mas ele tinha que voltar lá, fortalecê-los, discipulá-los, porque é muito mais do que organizar uma igreja, batizar gente. Aliás, gente, Paulo é o que vai dizer, olha, eu não batizei nenhum de vocês, para mim batismo que o pastor faça. Ele está mostrando para nós que o discipulado é muito além de batismo. É possível batizar alguém sem tal pessoa ser discipulada, e nós não queremos isto na CIB. Paulo está dizendo, a primeira coisa, a primeira etapa da próxima fase da missão dele, uma vez deixando Éfeso, era voltar por onde ele já tinha passado, por onde ele já tinha visto pessoas serem batizadas, igrejas serem organizadas, e ele quer fortalecer essas igrejas, ensinando para nós o valor da igreja local forte na vida de um crente. É curioso, porque Paulo está cumprindo a grande comissão, e a linguagem da grande comissão em Atos é igreja fortalecida. Segundo, Paulo planejava, além de fortalecer as igrejas, ele planejava coletar assistência financeira para os pobres e necessitados em Jerusalém. Como é que a gente sabe disso? Olha o verso 21. Depois disso, Paulo se sentiu impelido pelo Espírito a passar pela Macedônia e a Acaia, antes de ir a Jerusalém. O que ele queria em Jerusalém? Ele queria, é óbvio, prestar relatórios. Ele tinha aquela igreja em altíssima estima, a igreja dos apóstolos. Mas mais do que isso, Paulo queria atender a necessidade deles. Paulo queria levar para Jerusalém ofertas de amor, dinheiro recolhido de igrejas majoritariamente gentias, igrejas de crentes não judeus, igrejas, para usar a linguagem dos judeus de Jerusalém, igreja de bárbaros convertidos. A palavra bárbaro vem da ideia de que eles falavam uma língua blá 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 que ninguém entendia, o bárbaros. Paulo queria, veja, pastor, como é que a gente sabe disso? O texto não está falando. Eu vou te mostrar outros textos nas cartas de Paulo, que mostram que o objetivo de Paulo em ir para Jerusalém era levar dinheiro para os crentes pobres, sem dinheiro, em Jerusalém. Eu vou te mostrar isso. Infelizmente, como eu disse no início, esse texto, parênteses, ele é tão ignorado por nós que a gente não enxerga. Atos 19,
21 e 22, a gente não enxerga a riqueza desse texto. Paulo, ele planejava levar para Jerusalém dinheiro para quem estava precisando de dinheiro em Jerusalém, os judeus convertidos pobres. Mas Paulo tinha um objetivo óbvio. Em primeiro lugar, Paulo queria dar para quem não tinha. É óbvio que Paulo queria sanar a fome, a necessidade médica. É óbvio que Paulo queria, com o dinheiro, resolver o problema de todos os problemas advindos de quem não tem dinheiro. É óbvio que Paulo queria sanar as questões do corpo e materiais ao levar dinheiro, mas Paulo queria mais. Paulo queria mostrar para os de Jerusalém que essa gente bárbara que um dia eles tanto criticaram, agora em Cristo, era um só corpo com eles. Era um só corpo com eles. Paulo queria amontoar brasas na cabeça dos judeus convertidos de Jerusalém. Vocês falaram tanto e falaram tão mal, que adivinha? Sabe quem está mandando dinheiro agora? Aqueles bárbaros, que na verdade são irmãos de vocês, um só corpo com vocês. Como é que eu sei disso? Antes de retornar a Jerusalém, levando com ele o dinheiro, lembra que ele fala que ele revisita a Macedônia, a Caia e etc. Mas enquanto Paulo ainda está em Éfeso, ele escreve aos Coríntios. 1 Coríntios 16, abra lá. Ele está em Éfeso, o plano de ir para Jerusalém está em pé. Essa carta, 1 aos Coríntios, foi escrita durante o período narrado em Atos 19, entre o ano 53 e 55 depois de Cristo. Paulo está em Éfeso, escreve 1 aos Coríntios, ele quer ir a Jerusalém, levar dinheiro. Olha o que ele escreve. 1 aos Coríntios 16, 1. Quanto à pergunta sobre o dinheiro que vocês estão coletando para o povo santo, povo santo de Jerusalém. Como é que eu sei disso? Versículo 3, oferta a Jerusalém. Esse povo santo é o santo de Jerusalém. Paulo quer ir para Jerusalém para levar dinheiro, dinheiro que vai sair de Corinto. Uau! Dinheiro sujo dos bárbaros para abençoar os crentes. Mas não é isso, porque quem está ofertando era crente, não era gente suja. Era gente convertida, era gente que era agora um só corpo com os de Jerusalém. E Paulo quer sanar essa rixa, Paulo quer sanar o preconceito, Paulo quer quebrar o problema de classes. E como é que Paulo resolve o problema de classes? Olha que lição para os dias em que a gente vive. Como é que você resolve o problema de cota para negro, problema de classes, problema de sexo? De como? Amando. Levando dinheiro, pondo a mão no bolso. É curioso que Paulo não usa nenhum tipo de argumento filosófico para resolver o problema de raças, das raças. Sabe por quê, gente? Porque da perspectiva bíblica não existe raças, no sentido como hoje se tem. Todos os tribos, povos, raças, línguas e nações, quer dizer, gente de todos os países, etnias, etc. Mas de fato, da perspectiva bíblica, só há os que estão em Cristo e os que não estão em Cristo. Porque diante do trono do Cordeiro, o que conta é isso. Todos descendentes de Adão, ou em Cristo, ou à parte de Cristo. Ou salvos ou condenados. Então Paulo, ele sabia que existia um preconceito danado dos crentes de Jerusalém, ele sabia que esses crentes de Jerusalém não gostavam dos crentes
da Macedônia, da Acaia, dos crentes da Europa, dos crentes da Ásia. Esse povo que come carne de porco, presunto, camarão, que não lava a mão. Esse povo cheio de tatuagem no corpo, brinco, barba comprida, fedorenta. Piratas do Caribe. Tomando a ceia do Senhor. Aí Paulo quer resolver esse problema. Como? Ele vai pegar dinheiro desse povo que em Cristo aprendeu a amar. Em Cristo aprendeu a amar. E aprendeu que uma das provas de amar é ajudar com dinheiro, mesmo quando se tem pouco no bolso. Nós não vamos conseguir encerrar hoje, mas no domingo que vem eu vou te mostrar que no Novo Testamento os que mais ofertam são os que menos têm, porque o rico nunca dá na proporção que ele tem. Salvo exceções. Paulo vai mostrar aqui, quanto a perguntas sobre o dinheiro que vocês estão coletando para o povo santo, 1 Coríntios 16, 1. Sigam as mesmas instruções que eu dei às igrejas na Galácia. Meu Deus, a Galácia, meu povo. Pensa em povo bárbaro. É de onde vem a lenda do Minotauro. Vai estudar sobre os Gálatas, vai ver quem são os Gálatas. Imagina o judeu crente falando, olha, sabe essa cesta básica que hoje eu tenho a bênção de ter para comer, essa carne que eu estou comendo, carne de cordeiro. Veio de um irmão lá da Galácia. Paulo está sanando os problemas. Paulo está amontoando brasa. Paulo está dizendo, vocês precisam parar de orar, de olhar um para o outro de acordo com a cor da pele, o costume, o sexo. Porque em Cristo não há mais judeu nem gentil ou bárbaros. Ele vai escrever isso aos Gálatas. Em Cristo não há mais isso. Em Cristo essa questão de raças ela é resolvida. Só há uma raça, os que estão em Cristo. Quanto à pergunta sobre o dinheiro que vocês estão coletando para o povo santo, sigam as mesmas instruções que eu dei às igrejas na Galácia. No primeiro dia de cada semana, separem uma parte de sua renda. É por isso que todo domingo existe ofertório numa igreja, como a nossa. Porque é instrução apostólica. No primeiro dia de cada semana, separe uma parte de sua renda. Ah, pastor, quantos por cento? Paulo está dizendo uma parte. O que eu posso te dizer acertadamente é que é no mínimo 10%. É uma parte. Não esperem até que eu chegue, para então coletar tudo de uma vez. Quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos mensageiros que vocês escolherem. A igreja vai escolher mensageiros. Olha a eleição de obreiros, a igreja em assembleia. É por isso que a gente tem assembleias escolhendo mensageiros. Vem da própria Bíblia. Vocês, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos mensageiros que vocês escolherem para levar a oferta a Jerusalém. Olha por que Paulo quer ir para Jerusalém. E se for conveniente que eu também vá, esses mensageiros que vocês vão escolher para levar o dinheiro, olha a lisura com que Paulo trata dinheiro. Paulo não diz, eu vou passar aí, pegar o dinheiro, pôr no bolso e vou levar para Jerusalém. Paulo diz, não, eu não quero nem pôr a mão nesse dinheiro. Porque é assim que um homem sério de Deus faz. Eu não vou pôr a mão nesse dinheiro. Vocês vão escolher os homens. Esses homens que vocês escolherem, eu vou entregar na mão deles cartas de recomendação para Jerusalém. Eles vão levar o dinheiro. Agora, se for conveniente, eu vou
Eles vão comigo, mas o dinheiro vai estar na capanga deles. Na minha capanga não vai entrar R$1 da oferta de vocês. Oh meu Deus, como a gente tem a aprender com Paulo. Vamos amarrar aqui, porque semana que vem eu volto. E semana que vem eu quero passear com você por 2 Coríntios, passear com você por 2 Coríntios, Romanos, Tiago, e mostrar como Paulo queria encerrar tudo isso. A questão da oferta aos de Jerusalém. Como Paulo nos ensina a lidar com dinheiro. Mas sobre planos para o futuro, até agora a gente aprendeu o seguinte. Primeiro, Deus te coloca num lugar para você ter começo, meio e fim. Ainda que você seja o que vai apenas plantar, a semeadura tem que ter começo, meio e fim. E você tem que ter, de algum modo, alguma certeza de que ficará alguém aguando. Segundo, Paulo está ensinando que quando o Espírito ele conduz a gente, ele vai nos dando evidências concretas. Paulo, veja, você já fez tanto já em Éfeso, 2 anos e 3 meses. Parece que já tem gente para ficar aqui no seu lugar, parece que já tem gente bem estabelecida nas igrejas da Ásia. Paulo. Então Paulo, ele sabe que o Espírito de Deus age usando evidências, pessoas, história. Sim, há o momento do anjo do Senhor, do homem da Macedônia, aparecer do nada e dizer, não, você não vai para aí, você vai para Macedônia. Mas quantas vezes isso aconteceu na vida de Paulo? É curioso como que Deus sempre trabalha com equilíbrio nesse sentido, porque quando o anjo aparece a Maria dizendo que ela ficaria grávida do Espírito Santo, eu já disse isso para vocês em sermão. Há um momento em que o anjo aparece e diz, Maria, você ficará grávida do Espírito. É curioso que quando chegou a hora de Jesus nascer, o anjo não chegou para dizer, chegou a hora, vai para Belém. O que chegou foi uma perseguição, uma obrigação para se ir fazer um recenseamento político. E aí eles souberam ler os tempos e falou, é hora de você colocar seu lombo aí, o seu bumbum em cima do lombo de um jumento, com a barriga desse tamanho, porque chegou a hora do neném nascer em Belém. Ou seja, há um equilíbrio aí, gente. O Deus que envia anjo, envia evidências. O Deus que dá revelações do Apocalipse é o Deus que põe Lucas para fazer pesquisas, para escrever Lucas e Atos. Será por que os crentes querem ser guiados apenas pelo sobrenatural? Aprenda com Paulo. A maturidade, deixa eu te dizer uma coisa, a maturidade cristã passa pelo fato de você saber ler os tempos com as lentes do Espírito. Ler os tempos, ler os momentos, quantificar as evidências, dizendo, Deus, parece que é hora de deixar isso aqui, não é? Ou não? Pareceu-nos bem, é uma linguagem que muito se usa em Atos dos Apóstolos. Pareceu-nos bem, Deus, parece-nos bem, mas é isso mesmo. É assim que se faz planos para o futuro. E seus planos, de algum modo, como os de Paulo, eles precisam envolver, primeiro, a evangelização e o fortalecimento de outras pessoas no contexto da igreja local. Seja qual for o seu plano para o futuro, de carreira, de casamento, do que for. Se os seus planos não envolvem ganhar alguém para Cristo e fortalecer pessoas em Cristo,
no contexto de igreja local, os seus planos são só para o seu próprio umbigo. Seus planos, não importa se você é uma diarista, se você é o presidente da República, não importa qual seja a sua vocação, eles precisam constar os seguintes: ganhar gente para Jesus, fortalecê-las em Jesus, plantando-as numa igreja de Jesus. E segundo, seus planos têm que envolver dinheiro para abençoar outras pessoas, para abençoar o reino de Deus. Se você não souber fazer isso, você não está sabendo fazer planos segundo a Bíblia. Seu dinheiro tem que envolver outras pessoas, o reino de Deus e a sua justiça. É isso que Paulo está ensinando você a fazer. Mas me permita outra aplicação. Se você sabe que alguém tem um problema sério contra você, como era o caso dos de Jerusalém contra os gentios, sabe qual é uma maneira de você quebrar isso? É abençoá-los. É o que Paulo está dizendo. Os bárbaros convertidos, ou gentios convertidos, a gente sabe que Jerusalém tem um problema sério com vocês. Sabe como é que nós vamos resolver isso? Sanando. Vamos abençoá-los. Vamos abençoá-los de coração. Vamos mandar dinheiro para eles. É assim que a gente começa a resolver problema. Domingo que vem a gente continua. E nesta manhã, talvez, o que mais precise acontecer na sua vida é você se arrepender e crer para a vida eterna. Talvez o elemento fundamental para os seus planos de vida ainda não tenha sido considerado, que é o fato de que você tem que se arrepender do pecado, crer em Jesus como sua justiça e tesouro, e moldar sua vida por Jesus Cristo. Qualquer plano de vida que você fizer, se não tiver isto na base, você estará construindo sobre a areia. Feche os olhos todos. Ore agora. E se nesta manhã há alguém entre nós que precisa arrepender e crer para a salvação, eu peço que você fique em pé, eu quero orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa-nos com fé, com esperança e com amor, como nós precisamos de Ti. Como a nossa vida é frágil, efêmera, quando nós não colocamos as lentes da Tua palavra, quando nós não construímos, fundamentamos nossas escolhas, nossos planos na Tua palavra. Livra-nos de construir sobre a areia. Dá-nos sonhos, ambições, planos, conforme os de Paulo. Opere um milagre em nós. Dá-nos a santa ambição de ter 1 ou 2 ou 3 no próximo ano, convertidos por meio do nosso testemunho, do nosso discipulado. Ó Deus, opere em nós isso, o querer, a coragem e a condição de fazer. Faça de nós uma gente generosa, menos rancorosa. Faça de nós uma gente mais humilde, começando em mim.
Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que os nossos planos envolvam todas essas coisas e muito mais. Opere com graça na nossa vida nesta manhã. Obrigado pelo almoço que desfrutaremos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito estejam sobre nós hoje, aqui e para sempre. Amém.